fala o nosso coração e nos abençoe. Amém. Irmãos, que falta faz o Espírito Santo na vida de uma pessoa? O conhecimento é muito bom, faz parte. Temos que buscar conhecimento. Eu incentivo os jovens. Agora mesmo eu estava comentando o Will, que vai, daqui a um ano, vai se tornar um advogado, já é um advogado, daqui a um ano vai receber o seu diploma. E lá na reunião da Leandro, cadê o Will? Vem? Lá atrás. Eu já tinha te visto, só perguntei, só por, sabe? Já tinha te visto. Então ele falou: pastor, o senhor foi o meu grande incentivador. E eu cheguei nessa igreja semi-analfabeto. Então eu sou a favor do conhecimento. Em nome de Jesus, vamos inaugurar uma escola em breve, uma grande escola. Já temos aqui um departamento de educação. Mas eu quero falar para vocês nessa noite que o conhecimento sem o Espírito não significa absolutamente nada. O tema da mensagem dessa noite é o que devo buscar. Diga-se comigo, o que devo buscar? Diga sentindo no coração, o que devo buscar? Quando eu cheguei na igreja, vocês viram ali, o Fabrício foi para o mural, mano, aí o pessoal da festa, falar no mural de fotos, desde a minha infância. Não sei se deu para tirar a foto ali do meu barraquinho, onde eu morava, na minha casa, que era muito simples. E eu sempre gostei de animais, sempre gostei de bicho. Então, como criar coelho é barraco, coelho como capim, então eu estou ali com um coelho gordo, mas o coelho está quase maior do que eu. Né? A gente criava coelho, criava porco, criava cabrito. Eu gostava daquela fase nossa. Ali Jesus já está começando a abençoar a gente. E a gente tem uma história, né, irmãos? Uma história que mostra bem que o conhecimento sem o Espírito Santo ele não significa nada. A gente precisa de buscar o Espírito Santo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, o primeiro texto que nós lemos, capítulo 1, verso 8, Jesus disse: mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A grande preocupação de Jesus, a maior preocupação dele, era de fazer discípulos, não apenas frequentadores. Porque você sabe que as religiões estão cheias de frequentadores. E cada um tem a sua média frequencial. Cada um tem os seus hábitos religiosos. Tem gente que vai à igreja uma vez por mês. Tem gente que vai à igreja 2 vezes por mês. Tem gente que vai 4 vezes por mês. Tem gente que vai até todo dia. E tem aqueles que vão uma vez por ano e ainda insistem em dizer: sou católico. Às vezes, quando vão, porque existem aqueles que dizem que são católicos e só vão quando tem um batizado, quando tem uma festa na igreja, um casamento. Então, esporadicamente na vida, talvez juntando seu tempo todo de vida, eles devam frequentar a igreja umas 20, 30 vezes numa existência, que é muito pouco. A nossa fé, ela não consiste no número de vezes que nós frequentamos uma igreja, mas ela consiste sim no poder que nós recebemos dessa igreja. Quem quer muito poder tem que se envolver muito, tem que participar. Quando Jesus esteve aqui, a preocupação dele era fazer daqueles que o ouviam discípulos. Então, quando eu cheguei na igreja, minha família chegou na igreja, quando muitos aqui chegaram,
nós tínhamos uma lista, e nessa listagem haviam as prioridades. Uns queriam a cura pessoal, dos filhos, da esposa, do esposo, do pai, da mãe, dos avós. Outros queriam a prosperidade, um emprego bom, um salário bom, né? Uma casa, um carro. Com o passar do tempo, quando você se converte, quando você aceita Jesus de fato como seu único e suficiente Salvador, essa lista de prioridades, ela sofre, ela tem que sofrer uma modificação. Porque ao invés de desejar as coisas em primeiro lugar, e a nossa igreja, eu quero dizer para vocês, sem querer menosprezar as demais, que eu reconheço a necessidade de cada igreja do corpo de Cristo, eu reconheço a necessidade de cada uma delas, independente da sua denominação, mas a igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja completa. Por quê? Ela prega salvação, batismo no Espírito Santo, cura divina e a volta de Cristo. Então ela prega os 4 pontos cardeais da Bíblia, as 4 bases fundamentais. Aqui você faz barba, cabelo e bigode. A verdade é essa. Porque tem igreja que você vai, né? As mulheres não fazem barba, cabelo e bigode, mas aqui você faz a chapinha, colore o cabelo, faz tudo que você precisar, tá? Aqui a gente tem um cardápio completo: salvação, batismo no Espírito Santo, a cura divina, e ficamos esperando Jesus. Mas o que a igreja quadrangular, nós insistimos que a coisa mais importante da vida não é você ficar milionário da noite para o dia. A coisa mais importante da vida não é você estar curado. Por exemplo, se estar curado fosse uma coisa muito importante para mim, eu não estaria aqui hoje, porque na forma que eu preguei aqui hoje de manhã, só Jesus é que sabe. Eu preguei com muitas dores, mas crendo no poder de Deus. Amém. E o poder de Deus é que nos move. Glória a Deus. É o poder de Deus. Agora, se eu estou fundamentado apenas no conhecimento, se é apenas uma técnica, eu não consigo participar, eu não consigo ter comunhão, eu não consigo fazer, porque tem que estar além. Amém, irmãos? Amém. Olha só o que aconteceu na Bíblia. Jesus falou para os discípulos, prevendo de avisados: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos do poder. E esse revestimento, predito pelo profeta Joel, lá em Joel capítulo 2, acontece em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Estavam todos reunidos, assentados no mesmo lugar, e de repente um vento veemente encheu toda a casa, e línguas repartidas como de fogo foram vistas, pousando sobre cada um deles. Quando a igreja recebe o Espírito Santo, ela está recebendo o que há de mais importante, uma das coisas mais importantes na fé. Amém? Amém. Então eu hoje tive tempo aqui de manhã, agora talvez não tenha tanto tempo, mas eu quero convidá-los para vir amanhã, ou quem sabe durante essa semana, nós vamos dar muita liberdade ao Espírito Santo. Glória a Deus. Porque ele tem que ter o Espírito Santo. Glória a Deus. E eu, baseado aqui na história de Balaão foi um desastre, viu? Sérgio, faz uma música assim. Porque ele, além de optar pela contramão, né, da verdade, ele escolheu por diversas vezes caminhos que não eram direitos, não eram perfeitos aos olhos de Deus. Ele cometeu a idiotice, ele se transformou num idiota, principalmente quando ele pede a maldição, a morte para o povo de Deus, para o povo de Israel. Ele vai e toca na menina dos olhos de Deus. E ele tinha lá alguns envolvimentos esporadicamente. Ele era o famoso crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Ele tinha, ou talvez o crente girafa, o corpo está aqui dentro, mas a cabeça está lá fora.
Ele de vez em quando ele tinha uns envolvimentos com uma, até em adivinhações, artes mágicas o homem envolvia. E lá um belo dia, ele acompanhava os príncipes, sentado numa bela jumenta. Ele tinha uma jumenta particular, muito interessante, né? Era uma mula, né? Uma mula que o servia muito bem já há muitos anos. Ele sai com aquela comitiva real, ao lado de príncipes, escolhendo um caminho totalmente diferente do que Deus queria. E aí o anjo do Senhor aparece com uma espada inflamada, uma espada desembanhada no caminho. Ele não vê. Sabe quem é que vê? A jumenta. Sabe o que eu falo aqui? Que a gente tem que tratar bem os animais, tomar muito cuidado com eles, porque os animais às vezes percebem coisas dentro da nossa casa que nós não percebemos. Eu já tive experiência disso. Eu já tive experiência. O inimigo tramando contra mim a distâncias, e os meus animais, eu tenho cachorro, eu tenho papagaio, tudo registrado, eu tenho pássaros lá na casa que eu gosto. Eles ficaram esvoraçados. Eu cheguei em casa à noite, eu não entendi aquilo, e depois é que eu percebi, irmãos, foi num momento difícil, inclusive ministerial também, aqui na igreja. O diabo estava sapatinando, ele sapateou em vários lugares. Sapateou? Sei lá. Esqueci. Ele é isso, eu sei que eu peguei. Eu sei que o capeta aprontou aqui, aprontou longe. E aí os meus animais ficaram polvorosos. Eu dobrei o joelho, orei e falei: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero. Eu nunca vi isso. Nunca tinha visto dessa forma. O anjo do Senhor apareceu e a mula do Balaão parou. E o Balaão vai, pegou um chicote e falou: você que é para você. Se um dia eu passar por você, eu ver você batendo no cavalo, eu vou parar meu carro na frente da sua carroça e vou te ensinar como é que faz. Um dia eu parei, eu vi um homem mais batendo tanto, e colocou 60 sacos de cimento na carroça. Nem sei se é isso, mas ele batia tanto no cavalo, eu parei o carro e falei: ô moço sim, quanto tempo o senhor pretende usar esse cavalo desse jeito? Só acha que ele vai durar quanto tempo desse jeito? Aí eu tive uma conversa amistosa com ele, mas eu falei com ele: sou autoridade, eu não gosto de fazer isso, mas a próxima vez que eu ver o senhor batendo nesse cavalo, o senhor vai ver fazer. Tem gente que judia dos bichos, bate, machuca, gosta de matar por prazer. Isso é muito complicado. Pessoa que bate em criança, espanca criança, bate em animal, bate em mulher, tem problema, precisa tratar. Tem Jesus aqui que trata isso, amém? Ele vai conseguir, em nome de Jesus, eu sei que ele vai conseguir. Tem psicólogo que trata isso, se precisar que tem, tá? Mas caso tudo isso não resolver, existe um remédio que chama chá de barra, você está entendendo? Que resolve também, pode resolver. Chá de barra você pode pegar 30, 60, 40, entendeu? Depende da recomendação do doutor delegado, entendeu? O homem foi, tirou lá, chá de barra, cadê? O homem foi lá, arrancou lá o chicote e bateu na mula, tadinha. E a mula: não vou enfrentar o anjo do Senhor, não. Ela quer. Aí ele vai, muda de caminho, o anjo aparece de novo: não é esse caminho. A mula para, ele bate na mula, espanca a coitadinha, dá música isso aí. Vai pensando, sabe se cansou, gente? Aí a mula, coitada, apanhando e não querendo enfrentar o anjo do Senhor, muda de caminho. Aí o Balaão já ameaça bater, ela espreme a perna dele na parede, ela cai,
Aí ele levanta, aí a mula falou: peraí, Balaão, você imagina a cena? Olha, irmãos, como que um homem se expõe ao ridículo sem o Espírito Santo de Deus. Você vai ao ridículo. E ele na frente dos príncipes, só ele é que ouvia a mula, eu acho. Tem certeza não, tem que estudar para ver. E ele batendo ao papo com a mula ali, mas ele ouvindo, os príncipes ouvindo, não interessa, mas que foi uma coisa louca, foi. E a mula vira para ele e fala assim: escuta, quanto tempo que eu te sirvo? Eu nunca precisei parar, eu nunca parei, eu nunca fui dessas mulas. Diz que a mula empaca. Quando tem um perigo, diz que a mula empaca. É isso mesmo, o pessoal está fazendo? É? Diz que a mula empaca, não vai. Eu nunca fui empacadeira. Eu nunca empaquei na minha vida. Eu não mereço apanhar desse jeito, homem. E ele retrucando com a mula. Ele retrucando, conversando com a mula. Diz a minha mãe que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Ele falando, e de repente a Bíblia diz que ele viu o anjo do Senhor. Mas depois de ser exposto ao ridículo, irmão, depois de ter sido orientado por uma mula, pessoas sem o Espírito Santo, só depois que ele passa o ridículo, só depois que ele passa o ridículo é que ele compreende, é que ele entende. Às vezes nós somos levados ao ridículo, ao fundo do poço, para entender que o caminho não era aquele, que o caminho não é esse. Que coisa! Então eu vou dizer a você: Balaão era ignorante? Não. Balaão lhe faltava conhecimento? Não. Um homem que andava com comitiva real, acompanhado de príncipes, no mínimo ele tinha que ser um intelectual. No mínimo ele tinha que ser um homem muito inteligente, muito sábio. Mas toda a sua cultura, toda a sua sabedoria, toda a sua experiência prática que o fez assentar entre os príncipes não estava valendo. Porque faltou o Espírito Santo, faltou o azeite. O azeite é o óleo. O óleo é de fundamental importância para o funcionamento das máquinas, do corpo humano. Sabia? Você é óleo. O que você tem trabalhando entre as cartilagens, eu não sei qual, não lembro da palavra científica, mas o que você tem que lubrifica as suas cartilagens é um óleo que o seu corpo produz. O motor de um carro, você pode pegar uma Ferrari ou um Porsche. Se você não colocar óleo no motor do carro, por incrível que pareça, o óleo é uma das coisas mais baratas que existe. Não há nada mais barato que um óleo no carro, nada mais barato. Pensa uma coisa mais barata no carro que o óleo, você vai dizer que isso existe. Você anda 500, 600 quilômetros com um tanque. No mínimo você vai gastar 140, 160 reais para encher esse tanque. Eu, por exemplo, gasto mais ou menos um tanque e meio de gasolina, 2 toda semana. Imagina quanto fica isso. Mas o óleo, a cada 5 mil, se o seu carro for diesel, a cada 10 mil quilômetros você coloca. É barato o óleo. Não é barato? Então eu vou dizer para você o seguinte: sem o óleo, as peças entram em atrito, porque os pistões eles trabalham com uma folga mínima na máquina. Aqui, ó, a patela, essa pecinha que você tem no joelho aqui, ela trabalha com folga mínima. Se não tiver lubrificação, se não houver uma glândula que produz essa lubrificação, você não anda. A saliva é o tipo de óleo que nós temos. Se parar de produzir, você não fala, você nem abre a boca. A lágrima é um tipo de óleo que o nosso organismo produz. O suor é um tipo de óleo que refresca, que refrigera.
E assim vai. Para o Espírito, para a igreja, para o corpo de Cristo, é necessário um óleo também. Glória a Deus. Você tem que estar se enchendo desse óleo todos os dias. Senão você vai acabar pelo caminho sendo empacado por uma mula, parado por uma mula. Por mais intelectual que você seja, por mais conhecedor, por mais colecionador de méritos, de medalhas, de diploma que você tenha, um dia uma mula pode te parar e pode te aplicar um sermão que você nunca ouviu na vida. E se mudar de vida já está bom, né? Eu acredito que ele insiste batendo na mula. Aí ele insiste. Jesus falou para os seus discípulos, depois de terem visto multiplicação de pães, ressurreição de mortos, cura de enfermos, manifestações milagrosas, inclusive a própria ressurreição de Cristo. Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Se é para ficar, tem que ficar até que do alto seja revestido de poder. Um canudo só não basta, viu? O pessoal que vai formar no Instituto Teológico aí, presta atenção. Um canudo só não basta. Você pode se formar na melhor faculdade do mundo, se transformar num doutor da noite para o dia, não vai acontecer, vai? Não. Você não vira doutor de faculdade, você não vira pastor de faculdade, você não vira engenheiro de uma faculdade. Tem muitos engenheiros que estão trabalhando hoje em balcão, são balconistas ainda. Porque o que acontece é um processo. Se o conhecimento não for acompanhado da unção, da vida, o testemunho não vai valer a pena. Jesus disse: ficar em Jerusalém, perdoar, será revestido do meu poder. E depois ele disse: recebereis a virtude que há de descer sobre vós, e ser-me-eis testemunho, primeiro na sua casa, Jerusalém. Irmãos, todo sucesso da sua vida não compensa o fracasso do seu lar. Todo sucesso do mundo não compensa o fracasso de um lar. Por isso que a gente tem que lutar pela família, lutar pela casa, lutar pela esposa, lutar pelos filhos. Todo sucesso de uma vida não compensa o fracasso de uma casa. E sem a unção do Espírito Santo você não fica casado. Sem a unção do Espírito Santo você não permanece crente. Eu estava conversando com o pastor Mariano esses dias. Eu tenho 31 anos de fé. 31 anos de fé. E nesses 31 anos eu já vi muita gente desviar, muita gente sair da igreja. E eu estava perguntando para ele: fulano, ele dizia assim: fulano saiu. E Beltrano desviou. E Beltrano? Ah, não sei. Ele passou, mas como é que pode um negócio desse? Interessante, a igreja continua cheia. Mas sabe por quê? Deus nos ama muito. Deus nos ama muito. Mas se você não valorizar o lugar que Ele te colocou, Ele vai tentar usar uma mula. Se você não der ouvido a essa mula, primeiro Ele vai tentar o anjo, né? Se você não vê o anjo, Ele vai tentar a mula. Se você não vê a mula, se você não ouvir a mula, Ele vai continuar tentando. Mas se você não der ouvido, Ele vai pôr no seu pé. Isso você pode ter certeza. Tem que ouvir Deus. Amém? Agora, a melhor forma de manter esse canal aqui aberto, desobstruído, é se enchendo do Espírito Santo de Deus. Amém. Crentes têm que orar em línguas no mínimo 10 minutos por dia. Falar em mistério no mínimo 10 minutos por dia. Eu não vou pregar muito hoje. Fique de pé. Essa mensagem que eu vou pregar, ela domingo. Porque, por enquanto, nós somos escravos do tempo. Esse relógio aí, ele manda muito na vida da gente. Eu gosto dele. Estou com o coração ardendo para continuar falando. Eu não posso. Então eu quero dizer para você o seguinte: eu quero ter aqui 5 minutos com vocês buscando o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Amém? Aleluia. Quem não é batizado